Fala conosco, papai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar. A palavra de Deus é linda, é maravilhosa, e ela é muito detalhista. Por isso que é importante, querido, nós temos uns olhos clínicos, olhos, sabe, naquilo que Deus fala, naquilo que o Espírito Santo nos ensina através da sua palavra. Ele já começa dizendo, nesse primeiro versículo, o trabalho do ladrão. Eu não sei vocês, mas eu já fui da polícia, já fui da polícia militar, já fui da polícia da aeronáutica, e pensa numa coisa que o policial detesta mesmo, sabe, não, é como óleo e água, não se mistura, não tem como se misturar. E aqui eu quero abrir os olhos de vocês para esse versículo chave. O ladrão, ele vem com um propósito, ele vem com esse propósito: matar, roubar primeiramente, vem roubar, vem matar e vem destruir. Eu não vou me atentar aos detalhes de cada palavra, como diz o dicionário, porque, assim, de uma forma geral, todos vocês já devem ter uma noção dessas coisas, do trabalho do ladrão, que todo mundo vive, nós vivemos, de certa forma, com medo de algum momento, algum instante, sermos abordados pelo inimigo das nossas vidas. Eu quero só trazer essa visão para você, que assim como Satanás, ele usa homens e mulheres. Hoje Deus vai falar conosco sobre vida abundante, um Deus que veio para desfazer as obras do diabo, querido, e Deus vai operar através de cada um de nós. Por isso que esse estudo, essa palavra, é de encorajamento, sim, é de atitude, sim, é de correção, sim. Essa palavra é uma palavra de mudança, para que os nossos olhos sejam abertos. Não é nós, assim, não, vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Se vir, alguns são mais atrevidos, falam assim: se vir eu estou preparado, eu mato. Nós não fomos criados para isso, para levar a morte, mas para levar a vida. Eu, por ter sido dessa área da segurança pública, queridos, a minha esposa que está comigo aí há 35 anos, ela sabe, e eu já tenho um temperamento igual o irmão colocou assim, o meu temperamento, eu sou sanguíneo mesmo, o mesmo temperamento de Pedro, sabe, eu tenho que me policiar muito, muito mesmo, para mim não deixar a velha criatura tomar lugar do novo homem que sou, sabe, eu me policio 24 horas por dia, para que o velho homem não venha surgir, porque se você perguntar se eu tenho coragem de fazer, eu tenho. Quando eu me formei na Polícia Militar de Minas Gerais, eu fui chamado à frente do batalhão pelo comandante. Será que Deus queria falar alguma coisa para mim? Porque tinha tantos para ele chamar, foi chamar a mim. Erinaldo, vem à frente. Marchei até a frente, me apresentei. Ele falou assim: o que? Pois não, Senhor. Erinaldo, você é muito nervoso. Você é muito nervoso. Não tem um ditado nordestino: vem quente, que eu vou fervendo. Nordestino, né? E o nordestino parece que levanta uma bandeira, né, de honra sobre isso, né? De forma geral ainda coloca como um patrono, ou como um, sei lá, em Deus, ou o lampião nordestino, né? Parece que se gaba dessa braveza toda, mas o lugar de todo bravo é onde, querido? É debaixo da terra, aonde nós não podemos pregar, nós não podemos levar a vida, nós não podemos fazer a vontade de Deus. Então nós temos que reavaliar a nossa postura. É isso que eu quero que você entenda, tá? Deixa eu correr. E o ladrão, ele veio para fazer isso.
Agora Jesus, ele se apresenta na segunda parte do versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas, queridos, igreja, o que é vida abundante para cada um de nós? O que é vida abundante para você? Porque quando nós estamos na presença de Deus, a gente se alegra com o que Deus faz aqui através dos louvores, nós nos alegramos através das orações. O Espírito de Deus, por ser a palavra de Deus, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas, eu estarei. Então a presença de Deus nos enche de tal forma que nos deixa a gente feliz. A gente pode dizer, a vida abundante faz parte, está no nosso momento, está na nossa vida, no momento de culto, de louvor, de adoração. Na hora que a igreja se reúne, a vida abundante está presente. É maravilhoso estar na casa de Deus. Por isso que o salmista Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ao convite plural, vamos à casa do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Essa é a presença de Deus. Mas eu estou perguntando, o que é uma vida abundante? O que é uma vida abundante? Pastor, mas quando eu saio daqui, a minha vida é uma vida de tristeza, é uma vida de decepção, é uma vida de, de depressão, é uma vida de conta, é uma vida de preocupação, é uma vida... Pastor, será que é isso que é a vida abundante? Querido, hoje nós vamos entender um pouco do que é essa vida abundante. De repente, pelo tempo que não nos permite falar muito e detalhar, eu gosto de ser bem detalhista, é uma característica minha, diferente da minha esposa, que ela falou assim: a Taia, né? É uma mineira, né? Né? Minha esposa é mineira, ela fala: vai ao final. Eu falei: não, eu tenho que passar, não adianta eu querer me apressar. Que eu tenho que ir, em cada ponto, eu tenho que olhar cada processo. O negócio para mim é assim, enquanto, eu não passo por cada situação, desde polícia eu era assim. Uma vez, para me salvar uma vida, que eu peguei já morrendo num acidente de trânsito, eu queria passar os detalhes para o Copom. Chegando no hospital, no pronto-socorro, a enfermeira tomou os documentos da minha mão e falou assim: chegou aqui, a parte é nossa, sai daqui. Foi bruta comigo, quase que eu prendi ela naquela hora, mas ela estava fazendo o papel dela. Eu queria passar todos os passos, da onde eu comecei até onde eu terminei, passar as características para o Copom fazer a parte dele. Mas cada um tem a sua maneira de ser, gente. Cada um tem a sua maneira de ser, e Deus usa cada um de nós como nós somos. O importante é que nós venhamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Entenda a vontade de Deus. E veja bem, eu vou correr. Pega lá em 1 Coríntios 10, 31. Vamos ser rápidos, tá, gente? 1 Coríntios 10, 31. Vamos ver se tem crente aí que conhece, que maneja bem a palavra da vida. Eu quero trabalhar em cima dos versículos, porque é o que nos importa, a palavra de Deus. Portanto, quer comais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, é aquilo que o irmão Esdras acabou de falar, essa vida constante, da hora que você se levanta até a hora que você vai dormir. Como que está a sua rotina? Como é que está dentro da sua mente? Eu não quero fazer daqui ninguém robô. Aqui ninguém é robô, mas que seja algo automático dentro de nós. Que essa vida abundante seja algo automático. Vai comer, vai beber, ou vai fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Não precisa explicar o que é tudo, tá? Eu falo assim: eu estou fazendo tudo, você está fazendo tudo. Existia um livro muito antigo que eu tinha, esse livro, prestei, sei lá para onde que foi, O que faria Jesus em seu lugar? Um livro muito antigo,
O que faria Jesus em seu lugar? É como se fosse esse versículo resumido. Tudo que você vai fazer, é isso que Jesus faria? Em seus passos, isso. Olha aí, ela tem, só que ela não empresta. Não vai fazer que nem eu não, viu? Sabe? Porque se empresta, o dono leva, né? Então, a vida cristã tem significado. Às vezes você pode até pensar: aonde que eu estou, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo da minha vida. Às vezes você, querido, você como indivíduo, como pessoa, eu não estou falando como família, eu não estou falando como casal, a vida cristã tem um significado, e você precisa entender isso. Ela tem um significado. O próprio versículo diz que eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Para Deus tem que ser conforme está escrito na palavra dele, e ele se planejou, ele escreveu, ele sabe, como já foi falado aqui, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E a vida, ela tem um significado. A vida, qual o significado? Um dos grandes privilégios da vida cristã é fazer parte da família de Deus. Pega lá em Efésios 2,19. Efésios 2,19. Isso. Olha, a pastora está rápida mesmo, igual. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Está bem claro para você que você não é estrangeiro, sabe? Você faz parte da família de Deus. Só para confirmar, quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Amém. Eu estou falando para realmente alguém que precisa entender essa vida, né? Dentro desse significado da vida cristã, Cristo dá um significado especial à nossa vida, nova esperança e novo impulso. 2 Coríntios 5,17, já está aí aberto? 2 Coríntios, vai lá. Olha aí, olha aí, que maravilha. Gente, obrigado pela rapidez que vocês estão acompanhando. Por isso que é bom a Xerox aí, né? Então, já se preparam para o próximo aí, para a gente não perder tempo, né? Volta falando aí, Júnior, de novo. Vai lá, para memorizar mais. Vai de novo, Júnior. Amém. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma nova vida, queridos. É uma nova vida, é posicionamento, tá? Quer ter uma vida abundante? Se posicione. Não é o pastor que vai te obrigar a isso, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é ninguém. É uma atitude que cada um de nós temos que tomar. Ninguém toma isso por nós, sabe? Ser crente é decisão. Quem te obrigou? Quem te obrigou a ser crente? Quem te levou, te empurrou à frente? Vamos lá, vamos aceitar Jesus. Para começar, não é você que aceitou, é Ele que te aceitou. O pecador éramos nós, é Jesus que nos aceitou, né? E eu quero te dizer mais: desde o ventre da tua mãe, Ele te escolheu e Ele te separou. Sabe por que eu estou sendo vamos usar essa palavra, atrevido em dizer isso com você? Porque é essa igreja desse tempo que Jesus está contando, essa igreja firme. Quantos poderiam estar aqui hoje? Não estão, queridos. Eu estou falando dos membros da igreja. Pode falar o que for: pastor, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou doente, eu estou aqui, estou aqui. Queridos, mas nós estamos começando um novo tempo. O tempo que nós estamos vivendo, ele ruge para a volta de Cristo. E como a igreja está se comportando, né? Se você for, né, daquele que não tem raiz profunda, nós vamos chegar lá no final falar sobre isso, que é árvores de justiça. Aquele que tem raiz profunda está lá no Isaías 61. No final nós vamos ler sobre isso. Se você não tiver raiz profunda, queridos, qualquer problema vai te arrancar da presença de Deus, seja ele do menor ou maior. Às vezes coisas simples. Eu já ouvi dentro da igreja
Pastor, sabe por que eu saí da igreja? É porque aquela igreja lá, o pastor entrava e nem cumprimentava a gente. Pastor, eu já saí daquela igreja, sabe por quê? Porque naquela igreja tem muito isso, muito aquilo. Pastor, eu saí dessa igreja por causa... que você saiu porque você não teve experiência com Deus. Esse é meu pensamento. É porque não tem raiz profunda. É porque não, sabe, não se posicionou. E dentro do significado da vida cristã, mais um tópico: o significado da vida cristã é saber que Deus nos valoriza e se interessa por nós. Mateus 6,26, diz aí. É isso aí. Será que cada um de nós não valemos mais do que os animais? Os passarinhos? Eu tenho certeza que sim, porque a palavra de Deus que diz que o sangue de Jesus, que o Filho, João 3,16, Deus amou o mundo por nós, o sangue dele foi derramado por nós, não foi pelos passarinhos, mas a Bíblia está dizendo que mesmo os passarinhos, Deus os alimenta, sem pedir, sem orar, Deus os alimenta. Então nós temos um valor muito grande para Deus. Segunda coisa, queridos, que nós queremos abordar com vocês: a vida cristã é dinâmica, equilibrada e frutífera. Essa vida cristã é essa vida que Deus também quer para as nossas vidas. O dinamismo da vida cristã nos leva a um crescimento diário. Agora veja bem, analisa a sua vida, se ela tem tido um crescimento diário. Quanto tempo de crente você tem? Aonde você chegou? Ah, eu já cheguei muito, hoje eu sou pastor. Não, gente, não está falando de título. Eu vejo, na minha visão, eu vejo que o crescimento se dá por almas. Quantas vidas você já alcançou? Quantas vidas já chegaram aos pés da cruz, aos pés do Senhor através da sua vida? Nós estamos falando de um tempo que, queridos, nós não podemos visualizar melhoria nesse mundo. Não tem mais melhoria. Ah, se entrar fulano vai ser melhor, se entrar fulano acabou com o Brasil. Não é por aí. A gente tem que olhar à luz do Evangelho. O que nós podemos como igreja fazer pelo Brasil e pelas nações? Porque quando o Senhor fala assim, ide por todo o mundo, Ele não está falando ide por todo o Brasil, mas o Brasil faz parte do mundo. Por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí tem outra parte lá que ele fala assim, começando em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, qual é a nossa Jerusalém? É o Brasil. Mas precisamos entender, está havendo crescimento? Pastor, eu fiquei desviado alguns anos, eu me magoei com algumas atitudes dentro da igreja, querido, seja o que for, a partir de agora, vamos nos posicionar. Não deixa qualquer vento nos afastar. Paulo fala em Romanos 8, do versículo... Sim, pode falar. Ia falar? Paulo fala em Romanos, a partir do versículo 8, do capítulo 8, versículo 35 em diante, o que nos afastará do amor de Deus? O que vai nos afastar do amor de Deus? É claro que está falando, não está falando em relação ao homem, mas está falando de Deus, está falando do posicionamento de Deus. Aí ele vem descrevendo todas aquelas situações, que em cada situação daquela o Senhor nunca te deixará só. Por quê? Porque a palavra dele diz que não vos deixarei órfão. O que ele diz lá? Nem a altura, nem a profundidade, nem o perigo, nem a espada, nem outra criatura, seja lá o que for, queridos, que os versículos vêm falando lá, no Romanos 8, 35 em diante, nada poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O Senhor é o Deus conosco, é o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está sempre pronto para nos socorrer, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, queridos, palavra de Deus. E aí nós continuamos falando mais alguma situação aqui. O equilíbrio, dentro do tópico 2, o equilíbrio da vida cristã se adquire com a formação de Cristo em nossa vida. Vai lá em Gálatas 4,19.
Povo de Deus, vamos lá. Gálatas 4:19. Eu vou ler só um versículo. Amém. Isso. É assim que Deus nos vê. Até que Cristo seja formado em nós. E como que Cristo é formado em nós? Assim, querido, do jeito que nós estamos assim. Recebendo Cristo todo dia, falando com Cristo todo dia, evangelizando todo dia, como o Esdra falou ali, sendo amigo de Deus, né? A gente vê que Moisés era amigo de Deus, a gente vê alguns personagens da Bíblia que Deus os chama de amigo. Eu tenho certeza que Deus pode nos ver dessa forma também. Deus pode nos ver como amigo, por quê? Porque somos pessoas assim que falam com Ele constantemente. Pai, está doendo, tá, mas o que está doendo, meu filho? Ele sabe de todas as coisas, sabe, mas Ele quer te ouvir, porque é a questão da psicologia. Quando nós falamos, o falar já nos cura, e falar para a pessoa certa é que resolve, para o médico dos médicos. Então, Cristo está formando em nós, e Romanos também diz, nós vamos ler também aqui mais na frente, Romanos 12, versículo 1 e 2, que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos vivo, olha onde está, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só os detalhes da palavra, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos aqui com um propósito. Existe um culto racional. Eu quis vir, eu quis aprender, ninguém me forçou a isso. Eu recebo a fé através da palavra, a palavra que ouço. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse é o culto racional. Se você não ouve, se as pessoas não ouvem, como crerão? Isaías fala sobre isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? Entende, queridos? Isso às vezes a gente fica só imaginando o outro lá, que a gente gosta de olhar para a vida do outro, mas hoje eu quero que cada um de nós venhamos olhar para nós, a nossa vida individualmente, a vida abundante. É isso que eu estou tendo vida? Essa é a vontade de Deus para a minha vida? Você vai levar depois, você vai ver com mais detalhes na sua casa, essa folha. Uma vida com significado é uma vida frutífera. João 15, 2 a 5, João 15, que fala lá da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o Pai. Querido, se nós não tivermos ligados, se nós não tivermos ligado à videira, nós não receberemos os nutrientes de Deus. Nós não receberemos. Temos que estar ligado. E o que é ligado aqui é ligado no céu. O que é desligado aqui é desligado no céu. É palavra de Deus, sabe? Não tem como ser diferente. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz, tá? É o que a palavra diz. Como diz João 14, 21 também: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu, olha Deus falando, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quer manifestação de Deus na sua vida? Ame a palavra de Deus, viva abundantemente, dia a dia, aquilo que Deus tem para a sua vida. E o Senhor está falando que não é só coisas boas não, porque você se engana. Nós nos enganamos quando pensamos que viver é rosas, é maravilhas. Todas rosas têm espinhos, queridos. Toda rosa tem um espinho, tá? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, diz o Senhor. Sabe, você consegue, porque a palavra de Deus está falando que haverá aflição, mas a vida abundante te proporciona uma nova experiência, te proporciona cura, te proporciona mansidão, te proporciona o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é mansidão, que é temperança, que é domínio próprio. É o fruto do Espírito, essa vida abundante, essa vida ligada com Deus, essa vida frutífera. Queridos, tudo isso só podemos provar se tivermos
ligado à videira verdadeira. Em terceiro lugar, queremos dizer aqui os desafios da vida cristã. Quem gosta de desafio? Se você né? Se for analisar assim, tem pessoas que gostam, mas tem pessoas que não gostam. A maioria não gosta. A maioria gosta da comodidade, não é verdade, meu irmão? Uma das frases mais antigas que eu aprendi do Nordeste, que foi antes de vir para o Nordeste, né? Tinha uma folhinha lá e tinha um cara deitado num coqueiro, numa rede, né? Amarrado num coqueiro, uma rede, e estava escrito assim: quando me chega a vontade de trabalhar, eu deito e espero a vontade passar. Então, o que eu quero dizer com isso? Desafios. Tem pessoas que não gostam nem de trabalhar, vai gostar de desafios. Tem pessoas que não gostam de problema. Tem pessoas que não gostam. Quem que gosta de problema? Pastor, eu não gosto de problema. Mas, querido, para que Deus colocou a igreja no mundo? Para que será que não foi um problema enviar Jesus para morrer por pessoas ingratas, por pessoas que não amavam? Eu vim para os meus, mas os meus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor, isso aí está relacionado aos judeus? Sim, mas depois dos judeus veio os gentios, depois dos gentios veio a igreja. É uma sequência, queridos. Deus veio para o mundo. Deus veio para o mundo, e a palavra dele diz lá em João, 1 João: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Não ame o mundo, não ame o que tem no mundo. Quem não gosta de problema? Quando chega, acho que foi Neemias, chega lá para o profeta: e aí, como é que está a casa dos meus pais? As portas estão queimadas, a cidade está destruída, as muralhas caíram. Olha só, se você não quer saber, não pergunte. Se você não quer saber de problema, não pergunte, porque se você perguntar, você faz uma aliança nesse momento em ser pelo menos em orar por essa vida. E quando você vai cumprir o ID, que você vê a pobreza, que você vê a miséria, que você vê a doença, que você vê tudo isso, para que você está indo? Se a ordem é ide. Pastor, eu não gosto de problema, mas a ordem qual que é? Qual que é a ordem de Deus? É ide, é pregar, é ir realmente no problema, é ir dentro do problema, Toda ferida, queridos, essa é a área de saúde. Toda ferida, ela só se cicatriza quando você espreme, quando você mexe ali dentro. Dói, mas é só assim, tá? É só assim. Então existem desafios. Testemunhar a fé por meio do comportamento transparente que glorifique a Jesus é para nós um desafio diário. Leia isso aí, por favor, 1 Pedro 3,15. Tão devagar, viu, gente? Tão devagar. Não vou dar moleza não, viu? 1 Pedro 3,15, o que está dizendo aí? Vai lá. Amém? Olha assim, esteja preparado. Amados, Deus não vai te mandar despreparado, de forma alguma. Deus não vai te mandar. E a gente vê biblicamente pessoas que foram preparadas por Deus. Às vezes você ainda não tem, ore a Deus, peça para Deus te revelar isso. Moisés foi preparado e ele não sabia, porque quando ele falou: Senhor, lá em Êxodo 4 ele fala: Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Moisés, Deus fala assim: abra tua boca que eu encherei. Êxodo 4, depois vocês podem ler, veja lá o versículo, eu sei que está no capítulo 4, sabe?
se questionando diante de Deus. Não, eu não estou preparado para quem sou eu para falar com o faraó? Queridos, é Deus que vai dizer quem é você, sabe? E Deus não quer, sabe? Quando a gente fala assim, quem sou eu vou dizer quem você é. Às vezes você pode até pensar nisso. Às vezes alguns pensam, eu sou um nada, um zero à esquerda, eu não sou nem pastor, eu não sou nem diácono, não sou presbítero, eu não sou nada, Deus. Vou usar uma palavra forte aqui, para de meninice, para de fingimento, para de bobeira. Eu não vou usar a palavra mais pesada não, que eu gostaria de usar, mas não vou fazer isso não. Sabe, quem é você? Eu vou dizer quem você é: filho e filha de Deus. Filho e filha de Deus. Se para você isso aí não basta, para mim basta. Filho de filha do Todo-Poderoso, sabe? E aí você vai fazer o quê? Pastor, eu estudei, eu sou teólogo, eu sou, como o pastor Edinaldo, eu sou publicitário, eu sou musicista, eu sou, militar, eu sou boleiro. Seja o que você for, porque Deus não escolheu. Deus pegou um homem lá da agricultura para construir uma arca e falou assim: a medida é essa, a profundidade é essa, é assim, assim, assado. Porque Deus, Ele dá a ferramenta, como foi falado, sabe, para que você se prepare. Ele te ensina a usar cada ferramenta, tá? Então não adianta você se vangloriar. Nós nos vangloriarmos porque a obra é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele. O seu título nada serve, sabe? Deixa eu corrigir isso aí. Serve sim, porque Deus te usa, sabe, dentro daquilo que você foi habilitado. Às vezes a gente usa isso, já é uma frase do mundo, a gente acaba esquecendo e tropeçando nessas frases do mundo. Serve, sabe por quê? Porque ele preparou dentro do palácio Moisés por 40 anos, foi criado lá, conheceu toda a ciência do Egito, e Deus usou cada habilidade. Tudo que você passou até hoje, querido, sabe, apesar que o Paulo fala como modéstia, creio eu, pastor? Paulo fala assim: tudo que eu aprendi é como esterco, sabe? Eu acredito, penso eu, que foi uma simplicidade, uma modéstia da parte dele para ele se apresentar ali, porque Paulo era fantástico, conhecimento daquele homem, com 2 cidadanias, com aquela sabedoria. Mas eu acredito, queridos, que tudo que nós aprendemos serve também para glorificar Deus. Serve para glorificar Deus. A companhia de Cristo em nossa vida diária é que nos motiva para vencermos todos os nossos desafios. O que está lá escrito em Mateus 28, 20? Olha aí, querido, olha o nosso Deus detalhista. Ensine os novos discípulos. Ensine os novos discípulos, tá? Ensina. E como que você vai ensinar se você não sabe? Ninguém dá o que não tem. Por isso que existem muitos doentes na igreja, por isso que existe muitos achismo na igreja. Porque ao longo dos anos, querido, o evangelho tem perdido ao longo dos anos, ele tem perdido a sua essência, sabe? Situações que têm surgido ao longo dos anos. Mas eu sempre gosto da oração de Abacuque. Abacuque, quando ele ora, ele fala assim: aviva a tua obra. Tem que estar avivado para perceber. Tem que estar, sabe? Porque quando a palavra vivo, quando você está avivando, é porque você está tornando a vida. E quando ele fala viva, é porque já estava morrendo. Perceba,
O quanto que a igreja tem mudado. Eu me preocupo muito. Eu me converti, eu tinha 11 anos de idade. Eu sei que dei muito trabalho para os meus pais. Eu sei que dei muito trabalho para os meus pastores. Eu sei que eu dei muito trabalho para minha esposa. Eu sei que eu não sou fácil. Mas em algum momento da nossa vida a gente precisa chegar à maturidade, queridos. A gente precisa chegar a estatura, por isso que a Bíblia diz: buscai a estatura do varão perfeito. Quando Deus fala, lá no Velho Testamento, se eu não me engano é Gênesis 17:1, confirma para mim aí: anda na minha presença e ser perfeito. O que ele está falando? Pastor, tem como ser perfeito? Tem como ser perfeito? É claro que as versões ela nos confundem às vezes, sabe? 17:1 está escrito 17:1. Isso. Em outras versões diz: quando Abraão estava com 99 anos, olha só, já estava idoso. O Senhor ainda chega para ele e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Isso, seja obediente a mim em tudo. O que eu entendi ao longo dos anos, que todos nós estamos sujeitos a falhas e erros. Não tem ninguém assim, nenhum de nós que estamos aqui pode falar assim: eu sou cara, eu sou a mulher, sabe? Como minha esposa vinha falando no carro, a mulher sábia, que a Bíblia diz lá. Queridos, o ser perfeito é, com erros e falhas, andar na presença de Deus, sabe? Com acertos e erros, me corrigindo, com erros e acerto. Por que Davi é um dos personagens fantásticos da Bíblia, e dá uma impressão que a vida de Davi é um dos caras mais deprimidos que tem. Vixe, já passei do horário, eu vou encerrar por aqui. Vocês vão depois, olha, para dever de casa, tá? Vocês vão ler cada versículo desse círculo que está aí, ó, tá? Não, eu vou encerrar agora porque o tempo já passou, está passando, né? Já passou, na verdade, tá? Vocês estão vendo aí embaixo aí? Leia com atenção. Se preciso for, se você conseguir, eu acredito que consiga, memorize cada um desses versículos. São 9 versículos no total. Memorize, sabe? São cada um versículo. E eu vou colocar mais um. Anota aí que você está com a caneta. Isaías 61. Isaías 61, 10 versículos. Isaías 61, que eu falei que ia ler no final, mas não vou ler não, porque nós não temos mais tempo. Isaías 61, leia pelo menos do 1 ao 10, porque ele fala sobre o carvalho de justiça. Ele vai mostrar no versículo 3 de Isaías 61 o que é uma vida abundante com Deus. Está vendo? Isso aí fala do ministério de Jesus, que ele leu lá no templo quando ele entrou, quando abriu o pergaminho. E esse Espírito está hoje sobre a igreja, na igreja. Esse Espírito está na igreja. O Espírito de Deus não está sobre, está em você, está em nós, sabe? Para que nós sejamos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Esse versículo, guarda bem esse versículo: carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. São essas 3 coisas: somos carvalhos de justiça, somos plantados pelo Senhor, e a terceira coisa desse versículo fala assim: para a glória de Deus. São as 3 coisas que nos faz ter a vida abundante: sermos carvalhos de justiça, ou seja, termos raízes profundas. Segunda coisa, sermos plantados pelo Senhor. E terceira coisa, para a glória de Deus. Isso é ter uma vida abundante. Queridos, eu acho muito pouco esse tempo, mas é o pouco tempo que nos foi dado. Eu espero que você em casa rumine
esse material, sabe? Semana que vem teremos mais, na quinta-feira, né, pastor? Outro tema hiper interessante. Quem estará na frente também será o Espírito Santo liberando sobre as nossas vidas, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Me perdoe por ter passado aí 14 minutos do horário, tá? Eu tentei correr, né? Eu corri o máximo, mas espero que você tenha aproveitado alguma coisa, espero que você tenha recebido algo da parte de Deus. Eu gostaria, na verdade, de fazer grupos aqui, de algum debate, né? Fazer algumas perguntas e ver o que você se imagina, como você se imagina, mas não dá, o tempo não dá, sabe? E assim, é desse jeito mesmo. Deus está vindo para a igreja preparada. O mundo espera uma igreja preparada. Então, querido, se prepare. Não espere pelo pregador, pelo pastor, não espere por ninguém. Se prepare dia a dia aos pés do Senhor, amém? Deus, eu te louvo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Somos a tua igreja, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que hoje começa um novo tempo nas nossas vidas e na história dessa cidade de Natal, uma história, ó Deus, para a multidão que está vindo, ó Deus. Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama, o Senhor tem uma particularidade com cada um de nós, por isso que o Senhor diz que nós somos as meninas dos teus olhos. Obrigado, Pai, pelo teu imenso amor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, já fez e faz ainda por nós. Obrigado. Só temos que te agradecer, que esta palavra, ó Deus, ela realmente desça na vida de cada um, que cada coração aqui seja uma terra sedenta, ó Deus, seja uma terra boa, creio que é, e sedenta de Deus, que o teu Espírito Santo regue, ó Pai, essa liberação, esta palavra, e essas vidas, ó Deus, cada um